A situação é diferente da sua dentro de um contrato de locação. Então, utilizar um modelo nunca é o indicado, né? Apesar de ser o corriqueiro mesmo. O tal do Ctrl-C, Ctrl-V, pelo jeito, é uma regrinha um pouco que básica nisso também. E aí, às vezes, acabam sendo inseridas cláusulas que a pessoa nem sabe qual que é a finalidade daquilo lá, mas estava lá e vai para mim, vai para você, vai para todo mundo, né? Que tá assinando o contrato. E isso não é o indicado mesmo. Em relação a esses direitos e deveres, né? Na hora que a gente pega um contrato para locação, existem sempre aqueles itens que são básicos, né? Que você tá pegando o imóvel, tem aquela vistoria, tem tal objeto, ou tem tal móvel, alguma coisa nesse sentido. E depois, na hora de devolver, tem que devolver da mesma forma. Com pintura, isso é básico também? Ou não? É possível de você tirar, de você fazer a sua própria vistoria? Como é que é um pouco nesse início da assinatura, doutora? A vistoria, assim, eu considero um dos itens principais no início de um contrato de locação. Porque no final, todo mundo se atenta, né? Quando você é cobrado de alguma coisa que não concorda, né? Todo mundo tá atento. Mas no início, a pessoa vai lá, assina a vistoria, entrega e não contesta nada. Então, esse é preciso ter muita atenção com relação à vistoria. Principalmente em imobiliárias que fazem a vistoria só por escrito. Então, consta lá, piso em bom estado, mas bom estado é algo muito genérico. Qual a referência que você tem para isso, né? Isso. Então, é muito importante você também escolher uma imobiliária para se trabalhar, né? Tanto o inquilino quanto o dono do imóvel, que tem esse cuidado no momento de fazer a vistoria. Tirar foto, fazer uma vistoria detalhada, né? Que é algo que vai resguardar as duas partes no final da locação. Então, assim, pro inquilino, ele precisa se atentar de forma, assim... Tem que ficar muito atento mesmo com o laudo de vistoria que vai ser entregue. Tem que se atentar ao prazo que a imobiliária vai dar para que ele faça a contestação dos itens que ele não concorda naquele laudo de vistoria. Então, assim, o que eu acho importante é fazer essa contestação por escrito, levar na imobiliária, pedir uma assinatura de um funcionário que você está entregando aquilo lá, para que no final você não seja cobrado de itens que já não estavam em bom estado e estão te cobrando o conserto ou o reparo daquilo lá, né? Então, assim, o básico e uma das orientações mais importantes em relação à locação é se atentar a esse laudo de vistoria. Cleiton Santos, a partir do momento que ele entrou no imóvel, ele que é um santista fanático, ele forrou as paredes da sala dele com bandeiras do Santos, quadro dos craques, tudo. Na hora que ele devolveu o imóvel, tava tudo marcado a parede, doutora Grazi. Como é que faz? Tinha preguinho pra cá, mancha na parede, ele passa nesse laudo de vistoria ou ele vai tomar uma multa, vai ter que pagar aquela rescisão lá, aquele item que tá no contrato, porque ele deixou todas essas marcas na parede do Santos dele? Então, aí vai do trabalho também da imobiliária. Será que ela fez um laudo de vistoria que constatou que no início não tinham essas marcas? Então, se de fato tinha um laudo de vistoria inicial e aí no final foi visto que tinham essas marcas que não foram reparadas, aí sim, aí ele vai ser responsabilizado e ele precisa fazer o pagamento, né, para deixar o imóvel no estado em que ele recebeu. Claro que eu fiz essa brincadeira, porque é muito comum quando a pessoa, né, faz a locação de um imóvel, ela quer decorar de acordo com o gosto dela, né? Pode pôr um quadro, pendura alguma coisa, põe rack, põe seja lá o que for, né, Cris? E aí depois não tem exatamente esse tipo de atenção, porque vai tirar isso aí, depois vai ficar a marca na parede. Não adianta depois querer contestar, porque a imobiliária vem em cima mesmo, porque o proprietário vai falar, viu, mas não tinha esse buraco na parede, esse parafuso, passou cabo para cima e para baixo, então tudo isso faz parte dessa vistoria que a doutora Grazi tá passando aqui pra gente, Cristiano Alves. Às vezes eu acho que falta um pouco de bom senso também pros dois lados, né? Às vezes você tem lá uma janela, aquela janela já tem 40 anos. Aí o cara fala, não, mas ela tá um pouco enferrujada aqui. Aí você fala, pô, mas essa janela tem 40 anos. Ou seja, você tem que ter também, às vezes na hora da vistoria, ter realmente um pouquinho de consideração para saber que aquela casa é antiga, né? Às vezes você não vai conseguir deixar ela nova, né? Não, o bom senso é fundamental nesse caso, porque o que se vê mesmo é que as imobiliárias, elas trabalham de uma forma que elas passam pro inquilino que ele tem que deixar a casa nova. Mas, na verdade, não é isso que acontece, né? Deteriorações normais de uso, elas são aceitáveis. A lei, ela diz isso, né? Que as deteriorações normais de uso, elas são aceitáveis. Inclusive, não se é obrigado a pintar o imóvel ao final.
Se tiver, assim, a parede, vamos supor, a pintura não tiver muito desgastada, não é obrigado a fazer a pintura, a não ser que no contrato conste isso. Mas num contrato omisso, por exemplo, se a parede ela tiver com pequenas marcas de uso, né, que é comum, não precisa fazer a pintura do imóvel inteiro. Então, eu vejo que na locação existem alguns mitos, né, que vão sendo passados, assim, adiante, e as pessoas, de fato, vão acreditando, e é aquilo que vai acontecendo mesmo, né? E você falou a respeito dessa questão do bom senso, que é muito difícil você colocar isso numa mesa para conversar quando se trata do bolso das duas partes, né? Exato. Como que chegar num consenso como esse? Porque tem muita coisa que depois é discutida que, porventura, não esteja no contrato. E é muito difícil chegar. Isso vai depois para a esfera jurídica realmente, doutor? Como é que funciona? Assim, eu na minha atuação, principalmente em locação, eu gosto muito de sempre entrar em acordo, né? Eu não na minha primeira instância de atuação, não é entrar com um processo judicial. Eu tenho até uma pós-graduação em advocacia extrajudicial, porque, assim, para as duas partes eu acho que é interessante entrar num acordo, né? Às vezes a locação, principalmente de imóvel residencial, às vezes não é de valor muito alto. Então você vai pagar advogado, vai pagar o valor do processo, então às vezes nem compensa, né? Mas sim, de fato, existem às vezes alguns problemas que precisam ser resolvidos pelo juiz mesmo. Não tem outra saída. Eu tava pensando aqui no seguinte, a gente falou mais do final, né? No começo, lógico, do contrato e depois no final, quando você vai entregar a casa. Mas eu fiquei imaginando também, às vezes a pessoa muda pro imóvel, mas não dá certo. Já viu aquela história que você compra alguma coisa e não deu certo? Sim. Nesse caso é alugar, né? Você vai alugar, só que aí você tem problema com o vizinho, ou abastecimento de água, ou de luz, ou barulho, algo assim, ou deu alguma coisa errada. Não se adaptou naquele lugar, né, Cris? Não se adaptou, né? E às vezes na hora de alugar, né, foi feita toda aquela propaganda, o local é belíssimo. Maravilhoso, né? Tem pássaros aqui, toda aquela história, né? E a pessoa fica, né, nossa, que legal, vou morar aqui. Mas aí não deu certo. Ou também a pessoa vai ter que se mudar para outra região por causa de trabalho. E muitas vezes se coloca, não, vai ter multa. Você vai ter que pagar, deixa um cheque calção aí, se tiver qualquer problema você vai pagar. É dessa forma mesmo? Tem que ter uma multa ou isso tem que ser conversado? Pode ser igual à internet, tem o tempo de arrependimento na hora que Nossa, sim, então, uma vez já me surgiu esse caso. Faz só 7 dias que eu assinei o contrato de locação, posso desistir? Não, o contrato de locação é diferente, direito do consumidor é outra coisa. Mas nessa observação que você fez, algumas coisas me vieram na cabeça, né? A primeira delas, vamos falar da multa. Muita gente tem em mente que depois de um ano você não paga multa. E isso é mais um mito, né, dentro da locação. Se não tiver nada especificado no contrato, tem sim a multa. Então é uma das atenções que é preciso ter no início da locação. O meu contrato me isenta da multa depois de um ano ou não? Porque se não, você saindo do imóvel, se você não se adaptou ou se por algum outro motivo, né, que seja seu, na verdade, que não tem a ver com o imóvel em si, você vai ter que pagar a multa. A multa proporcional, né? Então, em relação a isso, é importante ressaltar essa questão do prazo de um ano, que o pessoal, muita gente só se atenta a isso no final do contrato, quando vai sair, que é cobrada a multa e acha que estava isento porque já tinha dado um ano, né? E uma das coisas que o Cristiano falou agora e se eu precisar mudar de imóvel por conta de transferência de trabalho? Essa é uma das pouquíssimas hipóteses que a pessoa pode sair do imóvel sem pagar multa. Então, se houver transferência de trabalho, óbvio que vai precisar ser comprovado, né? Ele está isento da multa. Então, são poucas as alternativas dentro da lei que isentam a pessoa da multa se ela sair dentro do prazo contratual.